Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla com inteligência artificial vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. O nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim. Na hora de cuidar da sua saúde, a Unimed possui planos de saúde que cabem confortavelmente no seu bolso, possui medicina ocupacional, possui diversos serviços aí para te dar conforto e tranquilidade. E também o Master Supermercados que cuida da sua alimentação. E este ano de 2024, o Master está comemorando 50 anos e convida a todos vocês para que participem de todas as comemorações. Em breve, mais notícia para você. E hoje nós estamos aqui no consultório da doutora Clarissa Molossi, que é médica geriatra. E a gente vai falar um pouquinho aí do envelhecer. Aquela pergunta que às vezes a gente se faz, como vai ser na minha velhice? Será que tem uma resposta pronta? Vamos descobrir agora. Doutora, obrigada por nos receber aqui para falar de um tema muito importante que a gente precisa se preparar aí desde o momento que nasce, na realidade, né? Muito obrigada aí pelo convite, pela confiança. E com certeza é um tema que vem crescendo muito, né? Eu acho que daqui por diante será assim. Afinal, eu fiz uma piada com vocês quando vocês chegaram, né? Todo mundo vai envelhecer, a não ser que a gente interrompa esse ciclo antes aí e tenha uma catástrofe e acaba a vir a falecer. Senão, todo mundo vai envelhecer. E o pessoal se preocupa pouco ainda com o envelhecimento, né? A gente só se dá conta quando as doenças aparecem. Então, a geriatria, ela é uma especialidade, de certa forma, nova, tá? Ela veio para o Brasil na década de 70, recém, né? Em alguns outros países já existia essa especialidade, aqui no Brasil foi na década de 70, e veio com a ideia de resgatar aquele clínico de antigamente, o médico da família, digamos assim. Tinha algum problema, recorria ao médico. Aí ele vai me dar uma luz do que fazer. E a geriatria veio para resgatar isso. E, claro, veio se especializando nas doenças que vão sendo acometidas com o envelhecimento, tá? Então, o geriatra veio como um clínico geral do paciente adulto. Junto com isso, não só sobre envelhecimento, sabe tratar as principais doenças que acometem essa idade. Pressão alta, diabetes, desgastes, dor, depressão, esquecimentos. Então, o geriatra veio para dar uma abordagem geral sobre todos esses assuntos e dar um gerenciamento e um norte para aquele paciente. Ó, fulaninho, agora tu tá com isso, isso e isso, o plano de ação é esse, te sugiro procurar outro especialista dessa área, depois tu volta aqui e a gente vai reajustar e montar um novo plano de ação. Pois é, doutora, quando a gente passa aí, principalmente depois dos 40, a mulher, a gente já começa a sentir algumas mudanças no nosso sistema hormonal, já começa por ali, a gente já começa a envelhecer os nossos óvulos, enfim, a nossa capacidade reprodutiva também já fica diminuída e a facilidade de aparecer algumas doenças também são mais frequentes.
Depressão é uma delas. A mulher, ela se deprime muito mais fácil do que o homem, até por medo de envelhecer, por medo de não ser mais bonita, por ficar gorda, enfim, por N padrões impostos pela sociedade. Concordo plenamente. Na verdade, o envelhecimento acontece desde que a gente nasce, né? Nossas células vêm para um processo de envelhecimento. Agora, o marco do envelhecimento se dá a partir ali dos 35 anos já. Mais cedo ainda. Mais cedo ainda. A partir de hoje, a gente já tem evidências de que as estruturas hormonais, a quantidade hormonal a partir dos 35 anos, ela é completamente diferente. Então, por isso que a gente nota que depois dos 40 a gente sente mais. Mas eu tenho certeza que as mulheres, principalmente depois dos 30, já começam a notar uma grande diferença. E o marco ali é os 35 para os 36 anos, tá bom? O que acontece, principalmente, por que a mulher sente mais o envelhecimento? Porque essas alterações hormonais começam mais cedo. No homem, essas alterações hormonais podem começar a aparecer lá depois dos 45, 50 anos, tá? A estrutura hormonal da mulher é completamente diferente do homem. Nós somos a base de estrogênio, vamos botar assim, o homem é a base de testosterona. A testosterona é um hormônio que dá muito mais vigor, força, vitalidade. A mulher tem essa testosterona, com certeza, até porque o estrogênio, depois do metabolismo, vira testosterona no futuro. Mas com a baixa do estrogênio a partir dos 35, e principalmente o penhasco após a menopausa, isso é muito mais notável. E essa queda do estrogênio afeta muitos outros sistemas. Por exemplo, qualidade óssea, então osteoporose é uma doença que afeta muito, principalmente as mulheres, tá? Perda de memória está relacionada a esquecimento, e junto com essa perda de memória, essa alteração estrogênica também predispõe o aparecimento mais de depressão. Por isso que nas mulheres a gente nota muito mais esses sintomas, né, essas doenças. Tá, doutora, mas e aí? Todo mundo vai envelhecer, o que nós vamos fazer? É a próxima pergunta. Seria? Já posso respondendo? Já pode. Tá, vou cortar caminho aqui então. A gente tem que pensar que a gente precisa fazer reserva. Esse é o problema. Sim. O problema é que a gente vai pensar em fazer alguma coisa para o envelhecimento quando a gente já envelheceu. Quando a gente já teve a osteoporose, quando a gente já entrou na menopausa, e aí a gente começa a se preocupar, meu Deus, estou envelhecendo mais rápido, estou sentindo muita mudança do corpo. Mas a gente não fez uma reserva. Não que não dê para fazer, que nem eu falo, antes tarde do que mais tarde. Mas quanto antes a gente ter essa consciência que a gente vai envelhecer e que a gente precisa fazer reserva, melhor. Que tipo de reserva? Uma das coisas que mais se tem em estudos é reserva muscular. Tá? Porque o músculo já deixou de ser só uma função funcional, fui até redundante, né? De ter uma funcionalidade na execução, na independência. O músculo hoje já é um órgão endócrino, ele também é capaz de produzir e armazenar substâncias que de certa forma agem como hormônios no nosso corpo. Tá? Então a primeira etapa é que qualidade muscular e que reserva muscular que tu tá fazendo. Sim. Atividade física. Ingestão de proteína, tá? E que isso tem a ver com a nutrição, né? Sim. Então, quando a gente fala em boa alimentação, principalmente aporte proteico, e reserva muscular em termos de atividade física, tá? Então, se eu tivesse que dar 2 dicas para as mulheres que estão envelhecendo, façam exercício para ter músculo e comam proteína, enfim, façam uma dieta aí equilibrada. É verdade. Quando a gente começa a envelhecer, e agora eu falo justamente com esse público que é o nosso telespectador, a maioria das pessoas são pessoas acima de 50 anos que acompanham o programa de saúde. Elas vêm com uma série de queixas de como elas são tratadas, principalmente dentro de casa. Parece que eles não têm mais opinião, não tem mais autoridade, não dominam as suas próprias emoções, os seus desejos. Esta é uma pergunta que eu te faço até para te responder para a família. O que nós podemos fazer para tratar esse idoso de forma igualitária? É uma questão bem frequente no consultório, inclusive, né? Que dificilmente o idoso vem consultar sozinho, ele já vem com o arsenal, né? Já vem com os filhos, já vem com os netos, já vem com todo mundo. E todo mundo, de certa forma, querendo cuidar, mas não sabendo como, tá?
Então, a primeira coisa, a meu ver, que eu sinto que o idoso sente é a perda de autonomia. Tipo assim, mas eu não quero. Não, mas tu tem que fazer. Porque não tem que fazer. Mas eu gosto de ir lá na horta, plantar minhas coisas, eu gosto de cuidar do meu pátio. Não porque tu não tem mais fazer, porque a gente vai contratar alguém, porque tu não tem mais idade para varrer, porque tu não tem mais idade. E aí tu vai começando a cercar ele e o idoso começa a se sentir acuado. E ele começa a perder essa autonomia, ele começa a se questionar. Será que eu tô tão errado assim? Meu Deus, eu vou ter que mudar radical minha vida a partir de agora? Como é que vai ser? Então, essa questão do familiar saber que nós temos que respeitar a autonomia e ao mesmo tempo poder cuidar é muito importante. Então, mãe, tu gosta de ir pra tua horta? Eu gosto. Mãe, mas tu sabe que tu tem um problema na coluna, que tu já caiu lá na horta e tal. Como que a gente pode adaptar esse ambiente, mãe? Será que de repente vamos botar um banquinho lá? Vamos botar, de repente, as tuas plantinhas que estão todas no chão, vamos fazer uma prateleira, vamos elevar elas para tu não ficar se agachando, né? Ah, eu gosto de subir em algum lugar. Ah, mãe, daí de repente subir, vamos negociar. De repente, não vamos subir, vamos contratar alguém, mas aí tu fica tu varre o pátio, então. Então, são coisas que a gente tem que respeitar. Eu acho que na intenção de cuidar, a gente acaba sufocando o idoso, muitas vezes. Então, eu acho que falta um pouco de diálogo e o idoso também tem que se sentir à vontade de dizer, é minha vida, eu quero assim. Aí a gente expõe os riscos para ele e ele tem que avaliar para saber, bom, mas eu quero. Eu tenho um paciente meu aqui que tá fumando e ele diz assim, eu não quero parar de fumar, doutora. E a família fica, a gente fala, tu sabe os problemas que tem, né? Tu é responsável pela tua vida. Sim. Vai ter consequências? Vai. E aí a gente vai ver o que vai fazer. Mas foi avisado. Agora, na tentativa de a gente querer mudar, a gente acaba sufocando e às vezes até deixando de ajudar. Então, nós temos que achar soluções para aquilo, não só ir com o problema. Hoje é muito comum também terceirizar esse serviço para um cuidador. Porém, muitas vezes nós erramos e pecamos muito em contratar um funcionário sem consultar a pessoa que vai ser cuidada. Também é um erro grave. Bem comum, principalmente quando o paciente ainda tem algum grau de lucidez, que a gente chama, né? De independência motora e de autonomia para responder por ele mesmo. Então, quem vai ficar com o paciente, digamos, o cuidador que vai ficar com o paciente, vai ficar com o paciente, vai ficar com a pessoa idosa. Então, ela que tem que gostar, ela que tem que se sentir à vontade. Então, a gente tem que fazer testes, né? Porque não é só que a cuidadora ela é muito boa, tá, mas como é que o meu familiar se adaptou com ela? Então, o ideal é que tenha essa entrevista antes. E bem pelo contrário, eu acho que terceirizar cuidado, que o pessoal, às vezes, a nossa cultura ainda acha que a gente tem que abraçar tudo, tem que cuidar do pai e da mãe. Hoje a vida moderna mudou. A vida moderna também nos trouxe menos filhos, menos gente para poder cuidar, menos suporte familiar. E a gente está dependente de terceirizar. Eu preciso ter alguém supervisionando, minha mãe não tem mais condições de ficar sozinha, ela precisa de ainda algumas ajudas, algum auxílio. E eu não consigo estar presente, então eu contrato alguém para ser meus olhos, para ser meu auxiliar, para ser meu ajudante. E às vezes o problema é que o idoso não quer. Sim. E aí eu até tenho feito alguns vídeos para ajudar essas famílias a como que a gente pode guiar esse processo, como é que a gente pode fazer essa transição, tá? É preciso. E como que a gente faz? Então, tem que escolher uma pessoa que ela se adapte. Tem que fazer testes. Começa 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, né? E a pessoa, às vezes, se é de muito alto risco, ela não tem condições mínimas de ficar sozinha, aí a gente tem que impor. Mãe, vai ser assim para tu ficar na tua casa, porque senão a gente vai ter que te tirar daqui e botar em outro lugar. A gente já tentou várias formas, mãe, mas agora não dá. E aí tu vai ter que me ajudar, mãe. Eu tô te ajudando e tu vai ter que me ajudar. E aí tem que ser uma troca. Tá?
Mas na maioria das vezes, ainda a gente mora também numa cidade pequena, assim, a gente tem um acesso bem fácil de cuidados, né? A gente consegue ter uma relação muito próxima entre cuidado, o filho e o paciente idoso. Né? Esse triângulo ali que faz a coisa funcionar, digamos assim. Faz o sistema, a engrenagem rodar, né? Faz rodar. Já que a gente não tem mais aquela filharada toda para cuidar dos filhos, né? Às vezes até tem, mas os filhos moram tudo longe, né? A maioria, assim, né? A maioria. Muito bem, a gente está apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai parar um segundinho e já retorna. Na dianteira da medicina diagnóstica, o Santa Mônica Imagem apresenta um novo marco, a chegada da ressonância magnética Lumina 3 Tesla com inteligência artificial. Agora, é fácil ter acesso à mesma tecnologia encontrada nos melhores hospitais do mundo, representando cuidado de saúde mais avançado, personalizado e confiável para você e sua família. A sua jornada para um cuidado de saúde de classe mundial começa aqui no Santa Mônica Imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem um oferecimento da Santa Mônica Imagem. Início de ano, a gente está retomando as nossas atividades, ainda tem uma brechinha na agenda. Que tal você fazer os seus exames de rotina? Santa Mônica Imagem possui todos os equipamentos de última geração disponíveis para que você tenha clareza no resultado dos seus exames. Então, Santa Mônica Imagem te dá uma ajudinha nesse momento de fazer um check-up. E qualquer sintoma, lembre-se, procure um médico dentro da sua especialidade. E hoje nós estamos conversando justamente sobre o envelhecer bem com a doutora Clarissa Molossi. Todos nós vamos passar por esse processo, uns mais rápido, outros vai demorar um pouquinho mais, mas é sequência da vida envelhecer. E envelhecer bem, podendo caminhar, podendo pensar, tomar decisões é a melhor coisa, mas precisa cuidar agora. Precisa, né? Hoje eu tinha falado, né, no primeiro momento que a gente tem que fazer reservas, né? Porque envelhecer a gente não vai fugir dele, infelizmente. Mas não é nada agradável, isso que tu pontuou é bem importante. Para cada um, o envelhecimento é diferente. Tem pessoas que realmente a gente nota que, vamos dar um exemplo para o público entender, que tem 70 anos, parece que tem 90, tem gente que tem 90 e parece que tem 70. O que tem de diferente entre um organismo e o outro para eles envelhecerem de formas tão diferentes? Isso aí. Né? Com uma qualidade de vida tão diferente. Então, hoje, os estudos vêm trabalhando muito em cima disso. No entanto, que eles vêm pegando as populações que já são idosas e vendo quais características que eles estão tendo para conseguir chegar na terceira idade, que eu não vou falar melhor idade, porque senão eu vou ser espancada aqui, eu concordo, tá? Para chegar nessa terceira idade com uma qualidade de vida ainda boa, que é o grande desafio, é a grande pergunta. Então, o que eles estão vendo? Que tem alguns fatores ali envolvidos que coincidem entre toda a população que tem uma qualidade de vida boa e ainda é velho, né? Eles sempre tiveram hábitos de vida saudáveis. A alimentação deles, a gente chama até de alimentação mediterrânea, né? Sim. À base de peixe, vegetais, frutas, carne, não abusando da carne vermelha. Então, essa alimentação tem se mostrado benéfica. Então, bom, dá para seguir? Dá, vamos adaptar o nosso dia a dia, né? Segundo passo, eles tiveram também a questão de nunca ser parados, eles nunca foram sedentários. Então, eles sempre se movimentaram muito, eles sempre trabalharam não necessariamente em exercício físico, mas eles sempre foram muito ativos, envolvidos em coisas da comunidade. Tá? Outro ponto, geralmente, quem conseguiu envelhecer com uma qualidade de vida boa, teve um lado espiritual muito trabalhado. Foram pessoas que foram muito gratas
São pessoas que têm um nível espiritual, emocional muito bom. São pessoas que teoricamente, passaram a vida menos estressadas, sabendo resolver melhor os problemas do dia a dia, sempre vinculados a uma comunidade, a um apoio de relacionamento entre amigos, familiares, o próprio cônjuge. Isso aí já se mostrou que são características que em qualquer cultura, em todas as sociedades do mundo, onde envelheceram bem, teve essas características. Tá? Então, o que a gente está fazendo para buscar pelo menos essas características? Pelo menos o feijão com arroz bem feito. Hoje a gente ainda tem muita fórmula mágica. Que suplemento eu tomo, que vitamina eu tomo, porque eu quero envelhecer bem e saudável. Não, peraí, vamos retomar ali o que a gente já tem provado. Vamos olhar todas as pessoas que já viveram 100 anos, o que elas estão fazendo. Vamos começar a imitar? Vamos começar por esse ponto. É verdade. E exemplos, né? Exemplos. Exemplos. Né? Já deu certo? É isso aí. Doutora, e quando começa a acontecer aqueles lapsos de memória? Esqueceu o gás ligado, esqueceu o que ia falar. Como é que a gente lida com essa situação? Isso é uma queixa bem comum que a gente vê no consultório. E toda queixa de esquecimento, a gente tem que conseguir separar entre dentro do permitido, fugiu do padrão. Vou dar exemplos. Depois da menopausa, a mulher começa a ter muitos brancos. Aquela fulana, a que era casada com o ciclano, aquela que mora lá do lado, que não é pequenininha. Então, ela tem uma vaga lembrança, ela sabe quem é a pessoa, mas não vem o nome. Tá? Se isso começar a acontecer muito, muito, muito frequente, vai surgir do padrão da normalidade. Mas acontecendo uma conversa, eventualmente, não é um problema. Meu Deus, onde é que eu deixei meus óculos? Fui no quarto pegar alguma coisa, cheguei no quarto, meu Deus, o que eu vim pegar aqui? Tinha que voltar, voltei para a cozinha, lembrei. Isso é dentro de um padrão normal. E isso não está atrapalhando os afazeres do dia a dia. Eu acho que o grande ponto de chamar atenção aqui começou a interferir no teu dia a dia, ou as pessoas estão notando que esse esquecimento está refletindo no dia a dia, é patológico, tá? Ou seja, já provavelmente seja uma doença. Então, esqueceu o gás ligado uma vez, quem nunca deixou a chaleira no fogão? E nem só por isso tem Alzheimer. Sim. Agora esqueceu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, já queimou o arroz, já esqueceu a panela, já não deixou deixou a pia também ligada. Aí é preocupante. Tem que ser avaliado. Tá, tem que ser avaliado, até porque tem vários fatores por trás que podem camuflar isso. Depressão, ansiedade, medicamentos. Tá? Sono. Então, tudo isso interfere muito no funcionamento do nosso cérebro. Mas são alguns sinais de alerta que fogem do padrão. Tudo que foge do padrão ou que mudou muito em pouco tempo, abre o olho, vá procurar ajuda e aí a gente vai investigar. Existe como investigar isso para saber se isso é dentro do normal ou não. E aí o médico vai te auxiliar. Um questionamento, até uma orientação para as famílias. Quando se descobre e se vê que a gente está diante de um pai, de uma mãe com problemas assim de esquecimento, um pouco mais tristes, o que a gente pode fazer para ajudar que ele tenha um pouco mais de qualidade de vida, porque ele volte a ver beleza nas coisas, nas simples coisas da casa? Eu vou dar um exemplo bem prático aqui. O familiar sempre gostou de novela, sempre viu TV. Sim. E simplesmente ele, não vou ver. Perdeu a vontade. Não quero mais fazer crochê, não quero mais fazer tricô. Mamãe, a senhora gostava, a senhora fez a vida inteira. Quando ela começa a perder esses prazeres, um pisca-alerta. Ou esse paciente pode estar entrando em depressão, e aí tem que tratar. Hoje a gente tem tratamentos medicamentosos para isso, né? E não medicamentosos para auxiliar. Sim. E segundo é que às vezes os familiares acham que tudo é depressão. E às vezes já é um quadro de demência. Talvez ele esteja perdendo a vontade de fazer as coisas que ele fazia por ele não saber mais como fazer.
Então, às vezes é bom o familiar ficar atento e diferenciar. Será que ela ainda sabe fazer ou ela não sabe mais fazer e por isso que ela perdeu o interesse e tá mais deprimida? Tá? Eu tenho uma frase que eu brinco aqui com meus pacientes, que eu digo, já viu o cachorro velho gostar de ficar brincando de pegar bolinha? É uma tendência da natureza a gente ficar na inércia, de a gente ficar mais acomodado, de a gente ficar parado. Então, envelhecer é meio contraintuitivo, porque a natureza te pede para ficar na inércia e tu tem que estar toda hora lidando contra isso. É uma força contrária. Então, é uma tendência do idoso, na maioria dos casos, quererem ficar mais quieto. Sim. Mas o quanto isso está impactando a qualidade de vida dele. Ficar só dormindo todo dia, ficar só no sofá, isso não vai ajudar na musculatura dele, isso não vai querer que ele faça uma alimentação mais saudável, e isso vai impactar a longo prazo. Então, por isso que a gente tem que ficar sendo meio chato e tirar eles dessa inércia. Quando é demais, aí pode ser patológico, a gente tem que entrar com medicamento. Aí a gente usa medicamentos que ajudem a trazer um certo ânimo, uma certa disposição, para que ele volte a fazer pelo menos as coisas da vida diária dele. Tá? Mas tem que ficar atento e não esperar muito. Que nem eu falei, porque às vezes tu acha que é uma depressão, a mãe só tá triste e na verdade já é um quadro de demência, porque ela perdeu a capacidade de fazer aquilo que ela fazia muito naturalmente. Então é um sinal. Verdade. Quando nós devemos procurar um médico geriatra e começar a nos preocupar com essa questão de envelhecer e envelhecer bem, porque só falar não resolve, as pessoas precisam viver na prática. O geriatra é um especialista do idoso, né? Sim. O idoso aqui no Brasil é considerado acima de 60, 65 anos, depende dos países desenvolvidos ou não. Mas a prática geriatra, com tudo que isso a gente falou, o envelhecimento começa muito antes. Então, a gente tem orientado procurar um geriatra a partir dos 40 anos. Para montarmos planos de ações. Avaliar aquele indivíduo de forma personalizada e saber, bom, esse daqui, com a história que ele já tem, com os fatores de risco que ele tem, com a história familiar, com a história pregressa, com o estilo de vida que ele está levando, essas doenças vão ser provavelmente mais fáceis dele ter. Como é que eu vou prevenir? Vamos montar um plano de ação. E aí a gente já começa a atuar. A ideia também é, às vezes, assim, faz uma avaliação com 40 anos, tá tudo bem, tu não precisa ir todo ano. Tu pode fazer uma avaliação com o geriatra a cada 2, 3 anos. Sim. Né? Mas se preocupa em fazer. Se preocupar com o próprio envelhecimento. E estar disposto a fazer alguma coisa pelo envelhecimento. Né? Porque, infelizmente, eu adoraria, mas só o geriatra sozinho não faz milagre, né? A gente precisa aí da colaboração. É verdade, não existe milagre de um jeito só, né? São vários pilares, né? Porque você vai envelhecer cuidando da tua alimentação, uma clareza mental, enfim, são vários fatores que vão te dar essa vitalidade para chegar lá nos 90 com um rostinho de 70. Eu brinco com meus pacientes que eu nem chamo de consulta, eu chamo de quase um bate-papo, uma conversa, porque é uma troca. Qual que é a tua preocupação? Porque talvez a tua preocupação do envelhecimento não seja a mesma da minha. E é assim mesmo, né? Como é que a gente vai montar? O que a gente vai fazer? Então, a gente tem bastante conversas filosóficas durante a consulta, assim, reflexivas, para a gente chegar a um ponto comum e ver o que é melhor para aquele paciente. E agora, filosofando um pouco, muitas pessoas têm medo de morrer, envelhecer e morrer. Como é que a gente lida aí nessa fase da vida com esses dois fatores aí? Vou envelhecer e vou morrer, isso é certo para todos. Eu acho que o que mais aperta o medo é ficar dependente. Eu acho que esse é o maior medo. Verdade. Eu tenho muito medo de perder a minha vida, de ou perder a minha memória ou ficar dependente fisicamente, tá? Lidar com isso é pensar nisso mais cedo. E hoje já tem até estudos mostrando, né, o que mais impacta na hora da morte, o que o paciente se arrepende, né? Pô, tá na beira do leito ali de morte, o que passa na cabeça da pessoa? Boa pergunta. O que passa? Então já tem estudos. Alguns pontos, principalmente o que eles mais falam é não ter
priorizado coisas importantes que eram da vida deles. Priorizado família, priorizado o autocuidado, priorizar a saúde, ter trabalhado demais, se dedicar sempre aos outros, para os outros e não para si. Eu acho que isso é uma das coisas que mais é relatada na beira do leito mesmo. Outra coisa que aparece bastante é não ter se programado financeiramente. Porque daí o que acontece? A pessoa se vê num estado ruim e às vezes nem sempre ele tem um bom plano de saúde, alguma coisa, depende do Sistema Único de Saúde, e diz, putz, eu queria pelo menos estar num quarto sozinho, eu e minha família, né? E não tenho essa opção. Isso são coisas que o dinheiro pode te fornecer, digamos assim, né? Então, a gente tá numa cidade do interior, é diferente, tá? Eu já tive muitas vezes em cidades grandes e aí o Sistema Único de Saúde é precário. É pior, é muito mais gente envolvida, né? Então, essa parte financeira é uma coisa que o pessoal pensa muito. Ou às vezes, eu não tenho condições de pagar alguém para ficar comigo. Ou eu não tenho condições de ir para uma casa boa, de qualidade, onde eu me sinta bem. Então, são pontos de reflexões aí que aparece bastante. É verdade. E aí fica até uma sugestão aí para todas as pessoas que nos acompanhem. Faça investimentos, invista em boas ações, que é uma oportunidade fantástica aí que o mercado dá para você ter segurança daqui a alguns anos. Então, envelheça, mas envelheça com um dinheirinho no bolso para se garantir. Doutora, obrigada por nos receber aqui no seu consultório e falar de um assunto que é pesado, é difícil falar, mas a gente conseguiu levar para o telespectador de uma forma leve, que dá para envelhecer com um belo sorriso no rosto. Temos que buscar, né? Se a gente vai alcançar ou não, aí já não cabe a nós. Mas pelo menos a gente fez o nosso melhor enquanto a gente podia. É verdade. E a todos vocês, uma boa noite. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.